Fala, turma! Como eu prometi para vocês, voltei aqui nesse vídeo, voltei a gravar outro vídeo, né, para não ficar aquele outro ficar tão extenso assim, né, e nem misturar as informações, misturar as explicações e dar tempo da gente respirar, né? Então, vamos lá. O outro bloco de exercícios, que foi já o último dessa semana, que a gente aplicou a gente fez na sala de aula presencial, está relacionado a operações entre radicais, certo? A gente viu lá na sala de aula a adição algébrica de radicais. Vocês podem conferir esse conteúdo no livro de vocês, páginas 45, adição algébrica de radicais. A gente viu também na aula presencial, além dos exercícios, a gente viu sobre a adição algébrica, aí a gente ainda viu na página 47 multiplicação e divisão de radicais com o mesmo índice. Foi o bloquinho dos nossos últimos exercícios. E é sobre eles que nós vamos trabalhar agora, tá? Em cima deles. Não é novidade a ideia dos cálculos para vocês. Adicionar é somar, né? E multiplicar, vocês já sabem, e fazer a divisão também. A diferença aqui, a novidade, é que a gente vai fazer essas somas, essas multiplicações, essas divisões com radicais, envolvendo as raízes. E do fator-chave nessa questão da adição, principalmente, tá? É a gente observar termos semelhantes. O que é isso? Deixa eu voltar aqui, que eu ocultei a paleta. Certo? Ele tem uma informação aqui dizendo que dois ou mais radicais são semelhantes quando tem o mesmo índice e o mesmo radicando. Observem aqui. Ele tem raiz de 10, raiz quadrada de 10 e menos 3 raiz quadrada de 10. Qual foi a informação? A condição deles serem semelhantes é que eles tenham o mesmo índice, certo? Eles têm que ter o mesmo índice e o mesmo radicando. Aí eles serão semelhantes. Aqui tem 2, então tá bom. Atenda ao critério. 2. Aqui também tem 2, certo? Nesse índice aqui também tem 2. Opa. Esse índice aqui também é 2. Até aí está dentro do critério. E o radicando é o mesmo? 10 obedece. E 10 obedece. Então, esses termos são semelhantes. Esses radicais são semelhantes. Aí você pode dizer, mas professora, aqui ele dá menos 3 e aqui não tem nada. Engana-se quem pensou isso. Porque aqui ele tem 1, certo? E aqui, deixa só eu agora apagar para fazer um novo. Quando eles têm o mesmo índice e o mesmo radicando, a gente vai se preocupar agora só em operar os termos externos, os fatores externos. No caso aqui eu tenho um 1, apesar de não aparecer, mas ele é o elemento neutro da multiplicação, e eu vou operar entre eles, dependendo quando vier o cálculo, se é 1 menos 3, então eu vou fazer de cara 1 menos 3, e aí repito a raiz de 10. Essa é a lógica. Na prática, vai ficar assim, olha. Eu pedi na sala de aula, e vou passar para vocês agora, da página. Aqui está o assunto, adição de termos algébricos, e as questões estão na página 46. Deixa eu ver se é. Isso, na página 46, certo? Questão 1, letra A. Olha só. Eu falei para vocês, na explicação lá, que precisávamos de ter, né? Ter o mesmo índice, ou seja, ter a mesma informação aqui no índice, e também de ter o mesmo radicando. Quando a gente olha para essa expressão, raiz de 12 mais raiz de 75, menos 9 raiz de 3, mais raiz de 27 mais raiz de 48, ninguém aqui está igual. Pode observar, eles não têm o mesmo radicando. Né? Os radicandos são diferentes, embora tenham o mesmo índice, mas os radicandos são diferentes. Então, o primeiro passo é eu
transformar esses carinhas aqui dentro iguais. Aqui dentro eles têm que ter o mesmo número, certo? O mesmo número mesmo. A raiz, a gente já sabe que elas são idênticas, né? Aqui, ó, tem 2, aqui é 2, aqui é 2, aqui é 2 e aqui é 2, certo? E para eu transformar esses radicandos aqui, eu vou precisar de passar pelo processo da decomposição. Olha aqui, decomposição. Eu vou decompor cada um desses radicandos, aqueles que forem possíveis de decompor, tá? Aqui, decomposição. Deixa eu digitar, gente, vai ser melhor, né? É mais rápido aqui. Decomposição. Certo? Porque ele não mudou aqui a cor. Deixa eu mudar agora aqui. Decomposição. Certo? Foi isso aqui que vai acontecer, olha só. É aí, o que vai acontecer? Cada termo desse, aqui, eu vou decompor. Eu já tenho aqui a raiz quadrada de 12, eu vou decompor o 12. Eu não falei que... Lembra que eu já falei em outras aulas que aqui eu vou formar grupos, né? Como a raiz é quadrada, então os grupos serão grupos de 2. Então, 12 decomposto fica 2 ao quadrado vezes 3. Vou decompor também o 75. Aí fica essa configuração aqui, 3 vezes 5 ao quadrado. Eu vou olhar aqui para dentro da raiz, tá? Eu tenho raiz de 3. Como raiz de 3 já é a forma mais simples desse radical, então ele não precisa fazer nada, permanece. Então, vou aqui para o 27, decomponho o 27. Fica nesse formato, 3 vezes 3 ao quadrado. Aí você diz, professora, mas aqui ele tem os 3 tudo igual, poderia fazer 3 ao cubo, assim, ó, para fazer assim, professora. Pode sim, tudo bem. Mas para facilitar o nosso raciocínio, esse 3 ao cubo, a gente vai transformar ele em grupos de 2. Aí vai ficar assim, olha, vai ficar dessa maneira aqui. 3 vezes 3 ao quadrado. Se você observar, potências de bases iguais, repete a base, somos expoentes. O expoente aqui é 1, então ficaria 1 mais 2, né? Ficaria 1 mais 2 aqui, aí voltaria a ser 3, tá? Então, eu já deixei ele formatado em grupos. Aqui no 48 também, olha como ele fica aqui separado em grupos de 2, quando a gente decompõe. Passados esse passo de decomposição, o que a gente vai fazer agora? Vai reescrever as raízes agora com os fatores decompostos. Olha, 12, raiz de 12 vai ficar agora raiz de 2 ao quadrado vezes 3 e pronto. E raiz de 2 ao quadrado vezes 3 é igual a raiz de 12. Repita o sinal de mais, está repetido aqui. A raiz de 75, quando a gente decompôs, ficou 3 vezes 5 ao quadrado, está aqui. Esse menos, ele repetido aqui, repetiu 9, repetiu raiz de 3, porque nele não teve nada a se fazer. O mais está aqui, raiz de 27 é 3 ao quadrado vezes 3, olha que a gente decompôs aqui. E esse mais, repetido aqui, raiz de 48, reescrito em forma de decomposição. Certo? Feito isso, agora a gente vai extrair os fatores. A gente vai tirar da raiz esses fatores. Como estão em grupos de 2, então todo mundo que tiver elevado a 2 sai da raiz. Ó, esse 2 está elevado a 2, saiu da raiz. Ficou só o 3 dentro da raiz. Aí repete o mais. Nesse outro caso, o 5 está elevado a 2, saiu da raiz, ficou aqui, 5. Raiz de 3, permanece aqui, raiz de 3. Esse menos, ele está repetido aqui.
9 raiz de 3 está aqui, mais, repetido, 3 ao quadrado sai, porque está elevado a 2. Olha lá aqui, saiu. Fica a raiz de 3 agora. Esse mais ficou aqui. E quem vai sair da raiz, como disseram lá na sala de aula, são os dois 2. 2 ao quadrado e 2 ao quadrado. Olha aqui, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. E fica a raiz de 3. Beleza? Olha agora o que vai acontecer. Observa que quando a gente extraiu fatores da raiz, você vê agora que está todo mundo igual. Ó, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3 e raiz de 3. Os radicais ficaram iguais. A raiz tem o índice 2 e os radicandos são os mesmos. Beleza, a gente já conseguiu o que queria. Agora é só resolver os fatores. Agora é só resolver a expressão. Como os radicandos são iguais, raiz de 3, que é o que se repete, então a gente vai trabalhar agora com isso, olha. 2 mais 5, que deu quanto? 7. Quem? Raiz de 3, porque ele não se repete? Aí eu tenho aqui agora, tenho menos 9, certo? Eu tenho menos 9 mais 3. Eu vou fazer a operação logo aqui, ó. Sinais diferentes, menos 9 mais 3, eu faço a conta de menos e repito o sinal do maior número. O maior número aqui é 9, então o sinal que vai ser repetido vai ser menos. E faço a conta de menos, 9 menos 3, que vai me dar 6. Ok? E repito esse mais que está aqui, está repetido. Sim, 6 raiz de 3, tá? Tem que colocar. E faço essa operação de 2 vezes 2, que me deu 4. Raiz de 3. Ela se repete. Ok? Feito esse trabalhão todo agora, a gente vai fazer isso, olha. Deixa eu pegar aqui caneta vermelha. Beleza. Ficou 7 menos 6. 7 menos 6 é 1. 1 raiz de 3. Olha aqui. Não precisa colocar 1. Eu estou reescrevendo aqui só para mostrar para vocês que ele existiu, que foi 7 menos 6, está aqui, raiz de 3, mais 4 raiz de 3. Aí agora, 1 mais 4, 5. 5 que é raiz de 3. Olha aí, essa é a resposta. Certo? Reduz as seguintes expressões à sua forma mais simples. Reduzir foi seguir esses passos: decomposição, depois extração de fatores, e depois só resolver as continhas, repetindo sempre o fator que estava em evidência, que foi, no caso, a raiz de 3, certo? Lembrando que esse exercício está na página 46, se eu não me engano, eu vou só confirmar ali, tá? Essa aqui é a página 46. Deixa eu só ir lá conferir. É, 46, página 46, tá? O próximo exercício também está na página 46, só que é a questão 3. Olha aí o que vai acontecer. Ele está perguntando qual é a forma mais simples de cada uma das frações. Gente, primeiro passo. A gente está vendo que os radicandos, eles não estão iguais, os radicais, eles não estão iguais. Está vendo 28, 175 e 63. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Vai decompor cada um desse radicando. Olha, decompõe o 28, decompõe o 175 e decompõe o 63. Depois que a gente fizer essas decomposições, é só colocar no lugar do 28, quanto é 28 decomposto? 2 elevado ao quadrado vezes 7. Por que foi elevado ao quadrado? Porque o índice da raiz aqui é 2. Então, a gente vai formar os grupinhos de 2, certo? E foi isso que aconteceu. 175, quando decompõe, fica 5 ao quadrado vezes 7. 63
é 3 ao quadrado vezes 7. Beleza? Feito isso, a gente vai tirar de dentro do radical aqueles que estão elevados a 2, porque o índice é 2, então ele sai. Então, vê, esse 2 sai, ficou aqui. Esse 5 sai, fica aqui. E esse 3, ele saindo, ele ficou aqui. Só repetiu dentro da raiz o 7. Veja que agora ficou todo mundo igual. Agora, vê só. Como os radicais são os mesmos, a gente só vai fazer a continha simples. 2 mais 5. Quanto é 2 mais 5? Muito bem, 7. E aqui no numerador é só repetir o 3 raiz de 7. Ficou 2 mais 5, 7 raiz de 7 sobre 3 raiz de 7. Observemos que aqui, olha, esse raiz de 7 se repete no numerador e no denominador. Quando isso acontece, a gente simplesmente faz o cancelamento entre eles e reescreve quem sobrou, que foi 7 sobre 3. Essa é a resposta da letra A, terceira questão. Simples. Simples, simples, simples. A gente vai trabalhar da mesma maneira aqui na letra B. Primeiro decompõe. Olha, foi isso que aconteceu aqui. A gente decompôs. Como o fator aqui, o índice aqui da raiz é 2, então, quando faz a decomposição, vai ficar todo mundo formatado em grupos de 2. Quando a gente faz a decomposição, é só substituir. No lugar de cada fator decomposto, a gente coloca ele nessa formatação. E depois, aí, tirar da raiz aquele fator que está elevado ao quadrado, no nosso caso aqui do exercício. Então, no primeiro caso, quem sai é 5, que está aqui. Segundo caso, quem sai é o 3, que está aqui, a gente tirou. E aqui no numerador, quem vai sair serão o 5 e o 2. Olha eles aqui. Saíram o 5 e o 2. Certo? Eles saíram. E a gente deixou dentro da raiz apenas quem? No caso 2, que foi que permaneceu dentro da raiz. Ó. Agora sim, eles estão iguais. Quando eles ficam iguais, o que a gente faz? As nossas operações básicas. Olha, 5 menos 3, que vai me dar 2. Está aqui o resultado. 2 vezes 5, 10. Resultado aqui. Gente, olha só. Agora, o que vai acontecer? Veja que a raiz de 2 se repete no numerador, eu cancelo, e no denominador eu cancelo, porque eles se repetem. Aí sobraria quem? 2 sobre 10. Mas 2 sobre 10 ele pode ser simplificado. Por quanto? Eu posso dividir em cima por 2, certo? Em cima eu posso dividir por 2. Deixa eu só mudar a cor da caneta. Aqui eu posso dividir por 2. Esse espessura aqui. Aqui em cima eu posso fazer uma divisão por 2. Certo? Certo? Esse 2 eu divido por esse 2. E esse 10 eu também posso dividir por 2. Esse 10 aqui. E vai me dar quanto? Isso aqui foi para simplificar, tá? Para transformar a fração irredutível. Então, quando eu divido 2 para 2, dá 1. É o que está aqui, ó. 2 para 2 dá 1. E 10 para 2 dá 5. Então, aqui está a nossa resposta. Divido 2 para 2, deu 1. E 10 para 2, que dá 5. Está aí a resposta da terceira questão, da página 46. Trabalhem aí nela, certo? Façam aí os cálculos de vocês. A próxima questão, pessoal, vai envolver o conteúdo da página 47.
que é multiplicação e divisão de radicais com o mesmo índice. Não é nada de diferente do que a gente já vem calculando, certo? Parece mais um repeteco, aí é só ter paciência. Mas ele diz, multiplicação e divisão de radicais com o mesmo índice é o seguinte, quando eu olho aqui para essa sentença, raiz enésima de A vezes B é igual a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Lembra que a gente já fez um exercício que separava essas criaturas aqui? A gente já fez esse exercício, que separa essas criaturas. Aqueles separados, tá vendo? Fica a raiz enésima de A e a raiz enésima de B. Com A maior ou igual do que zero, B maior ou igual do que zero, N pertencente aos naturais e N é maior do que 1, certo? Ele diz também que pode haver uma simetria dessas igualdades. Tanto faz eu dizer raiz enésima de A vezes B igual a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B, como eu posso dizer raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B igual a raiz enésima de A vezes B. É aquela ideia da simetria das igualdades, tá bom? Então, aqui, em outras palavras, ele quer dizer o seguinte, que se eu fizer a raiz, veja o índice aqui dessa raiz é quanto? 2. Né? 2 aqui, o índice. Aqui também é 2. Então, eles têm o mesmo índice, tá? Eles têm o mesmo índice. Quando tem o mesmo índice, então, de cara, já posso multiplicar os fatores que estão dentro das raízes. 2 vezes 7, que me dá 14. Eu posso fazer isso direto ou eu posso passar por esse processo, né? Colocar a raiz quadrada de 2 vezes 7, 14. Quem já tem o domínio da situação, pode passar direto, certo? Na prática, nós vamos ter isso aqui. Esse exercício da página 48, deixa eu só confirmar aqui. Exercício da página 48, isso. E página 48 do livro de vocês. Certo? Página 48. Ele está pedindo para efetuar cada multiplicação e simplificar o resultado. Na letra A raiz tem o mesmo índice, que é 2. Até aí tudo bem. Então, eu tenho a raiz quadrada de 8 vezes 6. Então, veja, se eu quisesse fazer direto, era a raiz, eu repito o símbolo da raiz, que dá 48. Multiplicando 8 vezes 6, 48. Mas ele está pedindo para simplificar o resultado. Quem foi o resultado? Não foi 48? Para eu simplificar, lembra, toda vez que eu tiver nos radicais e pedir para simplificar, eu vou recorrer para a decomposição. Então, eu vou decompor 48. 48 decomposto, e o índice aqui é 2, então vai ser em grupos de 2, vai ficar nesse formato aqui. 48 é igual, quando ele é decomposto, a raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 3. Quando a gente faz isso, a gente vai tirar da raiz quadrada todo mundo que tiver elevado a 2. Então, esse 2 sai, vezes esse outro 2 que sai. Só fica dentro da raiz o 3. Quando eu multiplico 2 vezes 2, me dá 4, raiz de 3. Essa é a resposta. Simples assim. Simples, simples, simples. Sem nenhum desespero, gente. Não precisa se desesperar. A letra E, mesmo passo a passo, com muita paciência, muita dedicação na vida, muito amor e carinho. Eu vou multiplicar aqui, nesse caso eu tenho a raiz quadrada de 8 vezes a raiz quadrada de 2 vezes 10 vezes a raiz de 3. Primeiro passo, eu vou logo trabalhar com as raízes quadradas aqui, ó, essas aqui. 8 vezes 12. Você vê que eu repeti aqui, ficou raiz de 8 vezes 12. 8 vezes 12, e 8 vezes 12 é 96. Vezes 10, está repetido, raiz de 3.
Agora, veja quem são as raízes que se repetem. Aqui, ó. A raiz de 96, eu vou multiplicar com a raiz de 3. Eu só observei símbolo com símbolo, mesmo índice. Então, eu vou colocar esses dois caras dentro de uma única raiz aqui. E esse 10 é só repetir, sem sofrimento nenhum. Certo? Esse 10 é só repetir. Mas, se você não está convencido dessa repetição desse 10, eu vou provar para você o seguinte, que aqui, antes de 96, da raiz de 96, eu tenho o número 1. É multiplicação. Ok? Multiplicação aqui. Certo? Por que eu quero provar isso para vocês? Porque eu vou poder fazer isso aqui, gente. Olha só que bacana. Vou poder fazer 1 vezes 10, que vai me dar muito bem. 1 vezes 10, 10. E eu vou fazer 96 vezes 3. Tá aqui, ó. Coloquei aqui, até repetir. 96 vezes 3, que vai me dar 288. Ok? Eu esqueci de colocar aqui para vocês, antes aqui, o 10. Deixa só eu fazer essa correçãozinha. Aqui. Eu vou colocar aqui o 10, tá? Aqui. Eu esqueci de colocar, meu povo. Deixa eu ver se eu consigo colocar assim. Porque o 10 tinha que ter colocado aqui, eu me esqueci. Certo? Esse 10 que estava aqui, eu me esqueci de colocar quando eu estava digitando. Aí esse 10 está repetido aqui. Certo? Esse 10 que eu havia esquecido de escrever, eu reescrevi aqui. Certo? 10 vezes, quando eu decomponho 288, eu tenho esse caso aqui, 288. Hum, hum. Então, eu repeti aqui o 10, que eu tinha esquecido de digitar. 10 raiz de 288 decomposto, como a raiz é quadrada, grupos de 2, fica esse formato aqui. E depois disso, todo mundo que tiver elevado a 2 vai sair da raiz. Então, vai ficar esse 10. Repete, tá aqui. Esse 2 sai da raiz, esse 2 sai da raiz e esse 3 sai da raiz. Quem permanece na raiz é apenas esse 2 aqui, ó. Ele permaneceu na raiz. Está aqui dentro. Ficou raiz quadrada de 2. Aí eu vou multiplicar agora. 10 vezes 2 dá 20. 20 vezes 2 dá 40. 40 vezes 3, 120. E repito a raiz de 2. Esse é o resultado. 120 raiz de 2. Ok? Entendido isso? A próxima questão, eu creio que ela esteja na página 48, se não foi a 49, óbvio. Aqui, 49, ela está aqui. Quinta questão, página 49. Ele está pedindo o seguinte: qual é a expressão que representa o resultado da multiplicação 7 menos 5 raiz de 3 vezes 2 menos 8 raiz de 3? Muito bem. Aqui simplesmente, a gente vai fazer o seguinte: desenvolver a propriedade distributiva da multiplicação. Olha isso. A gente vai distribuir esse 7 vezes 2. Dá quanto? 14. Sinal positivo aqui é mais, mais por menos dá menos. Aqui está o menos, certo? Menos 7 vezes 8. 7 vezes 8, raiz de 3. Lembrando isso, tá, gente? Aqui, deixa eu só colocar 7 vezes 2 e 7 vezes 8, raiz de 3.
que é que vai acontecer aqui? Eu tenho 7 vezes 2 dá 14. 7 vezes 2, 14. Menos, porque aqui é positivo, fica mais por menos, menos. 7 vezes 8, 56, raiz de 3. Só repetir o raiz de 3. Ok? E aí, tudo bem? Deu aqui 56 raiz de 3. Terminada essa distribuição do fator 7 com os dois fatores lá do outro parênteses, agora a gente vai agora para o fator 5 raiz de 3. Olha só que bacana. Aqui eu tenho menos e aqui eu tenho mais, tá? Ela é positiva, esse 2. Então, fica menos por mais, dá menos, tá aqui. Menos por mais dá menos. 5 raiz de 3 vezes 2, que vai me dar 10 raiz de 3. Eu tenho agora também, aqui essa operação desse sinal, eu tenho aqui menos por menos. Eu tenho, na primeira aula, numa das primeiras aulas aqui no YouTube, gente, tem essa explicação dessa tabelinha de sinal, tá? Menos por menos, que é mais. E agora, a distribuição de 5 raiz de 3 vezes 8 raiz de 3. 5 vezes 8, 4. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 3 ao quadrado, porque ele se repete, multiplicação, repete a base, somos expoentes. Ok? E agora, repete esse 14, porque eu vou trabalhar com os termos semelhantes, certo? Vou trabalhar com os termos semelhantes. Deixa eu só apagar isso aqui. Deixa eu só também fazer isso aqui, para dizer de onde é que vem. Dizer isso aqui agora. Certo? Agora aqui eu vou aplicar os termos semelhantes e fazer as devidas configurações, né? Esse 14, eu repito, tá ele aqui. Repetir esse menos. Opa, repetir o menos não. Vou fazer a operação. Veja que quem é semelhante aqui, ó, 56 raiz de 3. Veja que o raiz de 3 se repete aqui e se repete aqui. Por que eu não vou usar esse outro raiz de 3 ao quadrado? Porque justamente ele está elevado ao quadrado. Nesse caso, eu vou olhar apenas para esses aqui, tá? Porque esse, que está elevado à potência, ao expoente, a gente não mexe nele agora, não. Vamos lá. Ficou menos 56 raiz de 3, menos 10 raiz de 3. Eu explico lá em uma das aulas aqui no YouTube, sinais iguais, certo? Olha, aqui o sinal é igual, menos e menos. A regrinha é a seguinte: sinais iguais, eu somo os números e repito o sinal. Eu repeti o sinal de menos aqui, ó. Sinais iguais, eu somo os números e repito o sinal. O sinal vai ser menos, está repetido. E somo quais números? 56 e 10, que vai me dar 66. 66 raiz de 3, tá aqui. Mais 40, eu repito 40, vezes, por que vezes? Onde é que está esse vezes, professora? Esse vezes, ele está aqui. Deixa eu só. Esse vezes, ele está aqui, certo? Eu repeti o 40 vezes. Esse raiz de 3 ao quadrado vai ser o seguinte: se o índice aqui é 2, o índice aqui é 2, e esse expoente é 2, simplesmente essa raiz ela vai ser cancelada e esse expoente também cancelado. E vai restar apenas o número 3. E foi o que aconteceu aqui, olha. Certo? E agora? Repito 14. Repito o menos. Está repetido o menos. Só apagar isso aqui. Repito 14. Repito o menos. Repito 66 raiz de 3. Está aqui repetido. 63 raiz de 3.
Repito mais. Por que isso tudo, professora? Porque eu vou resolver 40 vezes 3. E vai me dar 120. Agora, o que, é que vai acontecer? Os termos semelhantes, eu tenho semelhante aqui, ó, o número inteiro real, 14, e tem esse número inteiro real, desculpa, só o número real aqui, né? E ele é inteiro, né? O raiz de 3 não é inteiro, ele é irracional. Então, eu vou trabalhar aqui, trabalhar aqui o seguinte, eu tenho 14 mais 120. 14 mais 120 é quanto? Isso mesmo, pessoal. 14 mais 120 é 134. Tá aqui. Menos 63, menos 66, raiz de 3. Está repetida aqui. 63, raiz de 3. Essa é a resposta final. Certo? 14 mais 120 dá 134, menos 66, raiz de 3. Chegamos ao final. Aqui, a nossa respostinha é 134 menos 66, raiz de 3. E agora, ainda na página 49, é a 49, gente? Deixa eu só confirmar, toda vez eu me confundo. Ainda na página, ela ali está na página 49, esse exercício aqui é da página 49, só anotar isso aqui, tá? Para vocês conferirem depois, página 49. Ele está pedindo para dar o resultado de cada uma das seguintes divisões. Eu escolhi aí a letra D, mas tem outras letrinhas. Se vocês quiserem aprofundar o conhecimento, é só mandar ver, tá? Deu o resultado de cada uma das seguintes divisões. Aqui também é direto. Isso é direto, um cálculo direto. Como a gente fez com a multiplicação, vai acontecer com a divisão. A raiz tem o mesmo índice, tá vendo aqui? É raiz quadrada. Então, a gente já pode de cara dividir 240 para 6. Eu coloquei dentro da raiz, repeti, né? Raiz quadrada de 240 dividido para 6 vai dar igual a 40. Só que o resultado ele vai pedir sempre para simplificar. Aqui ele não pediu no enunciado, mas quando for uma questão fechada, vocês não vão encontrar esse resultado aqui, 40, raiz de 40. Vocês vão encontrar um resultado diferente. E como é que eu consigo chegar a esse resultado diferente? Decompõe o 40. Olha, ele decomposto aqui, certo? Vai decompor o 40. Como a raiz é de índice 2, então eu vou fazer grupos de 2. Aqui, ó, 2. Então, só tem um grupinho de 2. Então, raiz quadrada de 40, quando decompõe, fica assim. Raiz quadrada de 2 vezes 2 ao quadrado vezes 5. A ideia é a seguinte, todo mundo que tiver elevado ao quadrado sai. Então, esse 2, ele saiu da raiz, esse outro 2 e esse 5 permanecem. E o cálculo vai ficar assim. 2, raiz quadrada de 2 vezes 5, 2 vezes 5 vai ser igual a 10. E aqui está. O resultado é 2 raiz de 10. E termina essa nossa trajetória dessa parte das adições, multiplicações e divisões de radicais, certo? Então, gente, por hoje é só. A partir dessa semana vai ter um novo bloco de exercícios. Eu estarei divulgando aí nos grupos de WhatsApp. Fiquem atentos, façam os cálculos de vocês, revejam as aulas quantas vezes necessitarem e entrem em contato comigo, tá bom? Vale a mesma informação, estarei disponibilizando o link aí no comentário para que vocês, e na descrição do vídeo, para que vocês possam me enviar, o pessoal do remoto me enviar o caderno para, a foto do caderno para que eu possa registrar a presença de vocês e a participação. Belezinha, tudo certinho, nada errado. Então, vamos embora, minha gente. Fiquem com Deus, fiquem bem. Qualquer coisa é só chamar, tá? Cheiro no coração de vocês.